A nossa nova linha de painéis chegou, acabou de ficar pronta e eu queria apresentar para vocês quais são as vantagens dessa nova linha e também comparativos com outros painéis que a gente já tem ou que já trabalhou. Galera, essa nova linha, ela explodiu minha mente, ela ficou ainda melhor do que eu achei que ela poderia ficar e com um ótimo custo-benefício. Então, antes de eu dar mais spoiler, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, porque hoje a gente vai falar da nova linha de LEDs da Cult Light, que é a linha que a gente apelidou de Star. Caraca, custo-benefício, garantia e eficiência. Chama ou não chama? Então, se você já tá animado, deixa o like aí. E antes da gente entrar, né, nessa nossa análise, lembrando que o quê? Cult Light é uma loja, cara. A gente trabalha com equipamentos de iluminação, estufas, exaustores, filtros, bioestimulantes, tem muita coisa lá no site. Pô, você acaba que fortalece o nosso canal. A gente só tá aqui hoje porque a gente sobrevive graças aos nossos clientes. Até você que só deixa o like, você ajuda muita gente. E se você não me conhece, eu sou o Cadu, mestre, doutorando em engenharia de produção aqui pela UF, sou pesquisador canábico, tenho habeas corpus aí desde 2019, mais ou menos. Cara, eu sou apaixonado por cultivo e especificamente por iluminação. Então bora lá falar de iluminação. Qual foi nossos objetivos ao montar essa nova linha? Por que a gente quis ter uma nova linha? Qual foi, o que a gente estava pensando? Galera, nosso principal objetivo foi o quê? Vamos reduzir custos, precisamos de painéis mais acessíveis para atender melhor os brasileiros, cara. Brasileiro não tem tanto poder de compra, então a gente não precisa de painéis mais eficientes, painéis melhores, não, a gente precisa de um painel bom, mas que tenha um bom custo-benefício para a pessoa conseguir comprar, né? Então a gente quis reduzir o custo, mas sem perder qualidade, o que é difícil. Mas a gente conseguiu, vou mostrar pra vocês. A gente queria entregar painéis com a mesma durabilidade, com a mesma garantia. Então, pô, garantia mínima aqui de 3 anos, então vocês não precisam se preocupar com isso. Estrutura, qualidade e eficiência competitiva. E aí, estão animadas para ver os valores? E aí, como é que a gente vai reduzir esse custo, né? Sem cair demais na performance, sem cair demais na qualidade. Primeiro de tudo, os novos modelos, eles estão usando a mesma carcaça dos modelos antigos. 240, 320, 480 não mudaram a carcaça, ainda estão com essa carcaça robusta de qualidade, né? Então a gente não queria, vamos fazer algo muito pior para ser o mais barato possível e a gente concorrer com os mais baratos possíveis. Galera, isso não é Cult Light. Cult Light, o nosso foco é qualidade. A gente já tem painéis de alta qualidade, de altíssima eficiência. O que a gente quer agora é algo que una mais os dois mundos. Que tenha qualidade também, mas que tenha um bom custo-benefício também, né? Então a gente queria melhorar esse equilíbrio. Se a gente quisesse fazer, vamos fazer um painel com eficiência 3. Cara, a gente consegue, mas quanto que ele vai custar? Quantas pessoas vão conseguir comprar isso? Acaba que você ficar sempre buscando pelo melhor. Cara, você vai atingir cada vez um nicho mais específico de pessoas que, pô, cultivam muito bem. Nosso objetivo é conseguir democratizar um pouco melhor quem tá cultivando, quem tá usando painéis de qualidade. Às vezes a pessoa quer, pô, queria algo de qualidade, mas que fosse um pouquinho mais baratinho. Então, essa linha é para isso. Muitas pessoas aqui iam baratear de outras formas, né? Usando réplicas, falando que tá usando um chip que não tá usando, esse tipo de coisa, componente falso, cabo mais curto e tal. A gente não quis baratear tanto nesse sentido. A gente quis baratear como? Mudando um pouco os componentes. E quais foram os componentes que nós escolhemos? Foram dois, mais especificamente duas empresas, né? Primeiro falando da LED Star, cara, que é uma grande marca chinesa lá, fundada em 2008 e que hoje, cara, tá roubando grande parte do mercado. Quando a gente tá trabalhando com chip chinês, cara, qual é a vantagem? A Samsung, ela é produzida lá na Coreia do Sul. Então, é mais uma importação, mais impostos para a China para depois vir para cá. Então, quando a gente está tentando localizar tudo com fabricantes propriamente chineses, a gente consegue diminuir muito os custos, né? Então, a gente pegou a LED Star, que é uma especialista em SMD e COB, tem um ótimo custo-benefício. E, cara, a gente escolheu o chip 282B. Eu vou falar mais porque no próximo slide. Mas esse chip, cara, em certos espectros, ele é até melhor que o LM301H. Então, a gente achou que é uma escolha muito boa. Esse chip 282B, ele é o mais produzido pela fábrica, o que reduz bastante ainda o custo dele. E isso vai afetar muito o custo-benefício final, né? E sobre drivers, cara, a gente também,
trabalhar com Meanwell é o melhor dos mundos, mas ele é bem mais caro e ele também é importado. Então o que a gente pensou? Cara, vamos trabalhar com uma fabricante chinesa que tenha as mesmas certificações. Chegamos na conclusão que a Farhold, que é uma marca que a gente já trabalha há algum tempo em outros painéis, que raramente dá problema, e a gente teve o mesmo nível de garantia, a gente escolheu trabalhar com Farhold. Eles têm certificação CE, UL, FCC, SAA, TUV, CB, alta qualidade e um bom custo-benefício. Mas Cadu, por que vocês não vão usar o 302H da Leadstar, que eu vi que já tem outras pessoas usando? Galera, porque não faz sentido nenhum, simplesmente por conta disso. Vamos analisar 282 e o 302H lado a lado. Galera, quando a gente vai fazer essa análise, óbvio, usando os datasheets dos fabricantes, olha aqui que legal. Quais são os espectros que a gente usa de chip branco no nosso painel? 3000 e 4000 Kelvin. Então, a gente tem que analisar a eficiência desses chips nesse espectro aqui. Se você for ver de 2700 até 4000 Kelvin, o 282B, ele ganha em eficiência do 302H. Então, pra gente, cara, não faz sentido usar o 302H porque ele é pior e mais caro. Não faz sentido nenhum usar o 302H. Ah, quero usar o 302H. Vamos usar ele como complementar na temperatura de 5000 Kelvin, 6000 Kelvin, que é mais azul, que ali é o espectro que esse chip brilha. Similar ao Evo, né? O 302H veio para ser uma cópia do Evo. Mas pra gente que quer mais quantidade de luz, mais luz branca, mais eficiência, o 282 é mais jogo, cara, porque ele reduz o custo e é mais eficiente. Analisando essas 4 faixas aqui, cara, tem uma eficiência média aí de 2% a mais, né? Podendo chegar a 3,5% a mais de eficiência. Num custo menor, né? Então, é uma jogada mais inteligente você trabalhar com 282B do que com 302H, que vai ser mais caro. Que é, inclusive, o que outras marcas como a Grandmaster LEDs tá fazendo lá no Canadá, né? Sem muitos spoilers. Mas, Cadu, você tá falando pra caraca, eu quero ver os mapas, quero ver a eficiência. Buf! Tá aí na tela. A gente tem aqui em cima nosso mapa 240 QB LM281B mais Pro da Samsung, atingindo a eficiência média aqui de 2,6 e a máxima de 3,05. Nossa eficiência média do nosso modelo LM281B mais Pro ficou 2,57. Quando a gente vai para a linha Star, caiu um pouquinho, 2,44. Ou seja, caiu cerca de 4 a 6% na quantidade de luz emitida. Mas galera, vai ver, olha aqui, vamos olhar os mapas juntos. 240 Pro em cima, 240 Star embaixo. Ó, a Pro emitindo 795 de ppfd, a Star emitindo mais, 813. A Pro 934, a Star emitindo mais, 959. A Pro 1139, a Star quase alcançou, né? 1126. Cadu, mas então a Star emite até mais luz? Cara, nesse caso especificamente sim. Mas como a de cima é mais eficiente? Porque ela tem um driver que é mais eficiente, que consome menos. Então, ó, o consumo da 281B mais Pro 240 é 239. Já desse outro modelo é 251. Isso puxa a eficiência para baixo. Essa diferença de consumo é por conta do driver, tá, galera? Então, os nossos novos modelos Star vão consumir cerca de 5% a mais de energia e isso também faz com que essa eficiência caia um pouquinho. Mas, galera, é uma queda de eficiência que é muito baixa. Quando a gente fez os nossos cálculos teóricos, a gente estava achando que o painel ia emitir cerca de 10% a menos de luz. Então a gente conseguir fazer de 4 a 6%, para mim foi uma grande vitória, né? Então, ó, cara, extremamente eficiente, né? E a gente está seguindo aquela mesma estratégia de usar uma grande quantidade de chips. Então, por exemplo, 240, normalmente teria o quê? 600 chips LM301H. Nosso modelo LM281B mais Pro tem 1.224 chips. E o nosso modelo Star, Cadu, tem quantos chips? 1.224 chips também. Geralmente o dobro de chip do que outras marcas utilizam. O dobro de chip. Você vai ver a placa, você só vê chip. Só vê chip, olha isso. Muito chip, muita quantidade de chip. Mais chip, cada chip vai trabalhar um pouquinho menos e trabalhando menos, trabalha mais eficiente, vai emitir mais luz. E aumenta o quê? A durabilidade do sistema, cara. Do sistema como um todo.
Então a gente tá falando de garantia de qualidade, longo prazo. E Cadu, agora eu quero saber de valores, que você, só tá falando aí, e os valores? Coloquei os valores na tela, tá, galera? Esses são os valores que a gente vai trabalhar a nova linha e a linha antiga, né, que é a 281B mais Pro, que vai ser a nossa linha chamada de Pro, de fato. E, cara, a gente chegou numa média de que esses painéis, eles estão cerca de 20% mais baratos. Galera, esses valores são no Pix, beleza? Então, os painéis estão, em média, 19,5% mais barato. Os modelos menores ficaram com uma média de 16,9% mais baratos, né? Então, tem uma diferença aqui, cara, em valor que é bem impactante. Mas o nosso modelo de 800 watts, que veio para substituir a nossa 720, ele ficou 32,3% mais barato. Ele deu uma fugida do padrão. Por que ele fugiu do padrão, Cadu? Porque nesse modelo especificamente, a gente decidiu trabalhar com o driver embutido. E essa diferença faz com que fique muito mais barato o painel, beleza? Driver embutido, então o painel acaba que esquenta um pouquinho mais. Deu problema no driver, tem que enviar o painel todo pra gente ver. Tem esses contras que os outros modelos pequenos não têm, mas também a gente conseguiu trabalhar esse painel muito mais barato do que o resto. E a gente quer passar essa redução de custos que a gente teve para vocês terem acesso a equipamentos mais acessíveis também. E lembrando que a garantia é basicamente a mesma. Então, 720 watts linha antiga, você estaria pagando cerca de R$5.000. 800 watts da nova linha, 3.780, galera. Uma diferença aí de R$2.200, basicamente. Então, é muito impactante. O resto fica aí nessa média de 17% mais barato. E os outros mapas de PPFD, Cadu, você mediu? Estão todos medidos, galera. Foi um grande rock and roll. Esse vídeo vai sair na quarta-feira. A gente recebeu os produtos na sexta-feira. Sexta-feira, já guardou tudo, estocou tudo, fez tudo correto, começamos a medir. Sábado, sessão de fotos. Então tá uma grande correria. E tô gravando esse vídeo aqui na terça pra sair na quarta, porque é o lançamento. Chama! Galera, 320, eficiência 2,44. Você vê que os mapas ficam todos bem vermelhos, muito bem distribuído, né? Porque não mudou a estrutura, então os painéis continuam bem robustos, bem grandes. 480 watts foi a que teve uma eficiência um pouquinho menor, né? 2,32. E a 800 watts, 2,44 também, atingindo o máximo de 2,57. Cerca de 6% menos eficiente que nossa 720, né? Mas também ela tem mais watts, né? E essa quantidade a mais de watts, meio que a 800 watts emite mais luz que a 720 watts. Mesmo sendo menos eficiente, a gente quis fazer essa estratégia. E para ter mais eficiência nessa 800 watts, Cadu, como é que vocês conseguiram fazer mais eficiência? Trabalhando com drivers superdimensionados. A 800 watts, ela tem 1.200 watts de driver. São dois drivers de 600. E aí você deve estar... então um painel de 1.200, como assim? Calma. Esses dois drivers, eles foram dimerizados internamente. Ambos só irão trabalhar no máximo ali 400 watts. E aí o resto é ineficiência do sistema. O que isso significa, Cadu? Que eles estão trabalhando bem abaixo do ápice de trabalho deles. Então eles conseguem trabalhar melhor, ficar menos quentes, aumentar a durabilidade e também o longo prazo desse equipamento, né? Então, você tem 1.200... Os drivers conseguem entregar 1.200 watts de potência, mas estão entregando só 800. Cara, isso aumenta muito a vida útil da placa e mantém o brilho dela por anos. Se você, tô com 800 watts aqui, com um driver de 800 watts, tá tudo trabalhando, cara, no 100% o tempo todo. Isso vai consumindo a vida útil da parada e vai consumindo o brilho, que é perdido ao longo dos anos. Então, galera, o que essa nova linha muda aí pra vocês? Tava gravando lá sábado. Basicamente, cara, a gente queria mais acesso a equipamentos de qualidade, mais barato, investimentos mais baixos também, mas sem perder qualidade, sem perder garantia. Estando com painéis que ainda são bem competitivos, cara. Comparando a outros que a gente mede aqui, essa eficiência de 2,44 é extremamente elevada, cara. Extremamente elevada. Então, é um painel que tem 3 anos de garantia, eficiência, emite muita luz, eu no videozinho, dá nem pra olhar, cara. E com uma qualidade estrutural ali que é, padrão Cult Light, né? A gente manteve as estruturas. Então, galera, é isso. Nova linha aí lançada,
pô, quer comprar ela ou quer comprar a linha Pro, que é o nosso modelo mais eficiente até que o 301H, entra lá no nosso site, beleza? Vou fazer algumas comparações com outros painéis do mercado, tá para sair a comparação com a Mass Hydro, beleza? Já até gravamos, vai sair semana que vem. Esse vídeo acabou que pulando a vez porque ele é mais prioridade pra gente. Então é isso, quero saber o que vocês acharam, o que acharam da nossa estratégia. Os painéis, pô, tão sinistros na minha opinião, melhor até do que a gente tinha projetado. Então tô muito feliz, É isso. Então galera, qualquer dúvida é só chamar a gente também. Show! Abraços, Cadu. Bom cultivo pra geral. Chama! Bum!